que nos conduz em oração, pedindo a Deus que nos oriente, né? Que Ele se revele a nós possamos aprender mais dele e entender o que Ele também quer nos falar, né? Que o Senhor sempre quer nos falar. É verdade. Poderoso Deus, Santo e Eterno Pai, diante de Ti, meu Deus, nos prostramos e nos inclinamos diante da Tua majestade santa, Pai. Agradecidos por mais um dia que o Senhor nos despertou com vida, com saúde e, sobretudo, meu Pai, com a disposição de Te adorar e de aprender mais sobre os Teus caminhos, sobre a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, nesta hora, já esteja se movendo sobre o Bernadette, que irá trazer para nós a Tua mensagem. Fala os nossos corações, abrindo, meu Deus, o nosso entendimento espiritual. Amém. Para saber quais são os Teus propósitos para nos trazer esta lição, que possamos aplicá-la de uma forma prática e eficaz em nossas vidas. Ó Pai, o Senhor conhece agora cada um de nós, conhece cada desejo, cada necessidade que temos no momento, que o Senhor já esteja suprindo, Pai, a necessidade de cada um, quer seja da alma, quer seja do espírito, quer seja físico. Nos abençoa grandemente com este ensino, abençoando também, levando toda a sua família e cada professor. Amém. E neste momento, que receba a tua unção, para que todos saiamos daqui fortalecidos no Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, nós hoje vamos estudar a lição 10, cujo tema está chegando a hora. E essa lição, ela nos mostra o Senhor no caminho de Jericó, onde ele estava se dirigindo a Jerusalém. E nós sabemos que está chegando a hora, esse está chegando a hora significa, está chegando a hora final, né? O Senhor, ele vai entrar em Jerusalém, sabe, todo aquele processo, aquela aclamação, aquela exaltação, e depois Jesus é crucificado. Mas antes, nós vamos aqui mostrar nesse estudo episódios que mesmo o Senhor, veja que coisa linda, sabendo que ele estava a caminho do momento do sofrimento, né, da angústia, da humilhação, mas em momento nenhum o Senhor deixou de nos ensinar. E aqui nesse estudo a gente vai ver, nesse caminho de Jericó, esse caminho, ele passou por Jericó, indo para Jerusalém, que ali ele não cessou de nos ensinar, a todo momento. Então, aqui nós temos episódios, né, passagens em que ele conseguiu. Ela disse, se conseguisse ela vinha acontecimentos, passagens em que o Senhor, ele, como sempre, nos ensina e nos mostra o caminho a seguir. Então, na introdução eu coloquei aqui o que nós vamos ver hoje. Entender o significado do ano do jubileu, Deus e o dinheiro, um desafio, né, para todos nós, e Jesus age para buscar arrependimento e mudança de vida. Então esse daqui, vou pedir quem tem aí Lucas 19:10, por favor, fazer a leitura do nosso texto áudio. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar que se havia perdido. Só isso? Pronto, ok. Então esse aí é o nosso texto áudio, né? É o nosso texto Porque básico. o Filho do Homem veio buscar e salvar que se havia perdido. E nós vamos aqui no capítulo 2, nós vamos ver, falar sobre o ano do jubileu. O que é esse ano do jubileu? Eu peguei esse texto, Lucas 4, 18 e 19. Eu vou ler esse daí, gente. Lucas 4, 18 e 19. O texto diz o seguinte: o Espírito do Senhor, aqui é o próprio Deus que fala, viu? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar visão aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, aqui nesse capítulo 2 aqui do nosso estudo, nós vemos aqui o desafio do jubileu. Mas antes eu vou explicar a vocês o que é esse ano do jubileu. Nós vemos lá em Levítico, onde o Senhor constituiu esse ano
esse era um ano em que foi criado para beneficiar pobres, escravos e endividados. Então, de 49 em 49 anos, porque no 49º ano parava tudo, quando chegava no 50º ano, tinha o ano do jubileu, o ano da liberdade. Aí o que é que acontecia nesse ano? Israel comemorava com júbilos, que tocava trombetas, era um ano de festa, esse 50º ano. Aí júbilo significa boa nova. Então o que é que acontece? Nesse ano as pessoas que tinham dívidas, as pessoas que eram escravos, pessoas que tinham alguma dívida com a sociedade, pessoas que por um problema financeiro tinham de se tornar escravos, perdiam seus bens. Então, esse ano foi constituído pelo Senhor para que essas pessoas fossem perdoadas, essas pessoas fossem libertas. E o que mais aqui? E naquele tempo, viu, gente, só tinha duas formas das pessoas se libertarem. Uma era a lei do resgate, aquela que a gente vê lá na história de Noemi e Ruth, onde Noemi teve que deixar sua terra, seus bens, ir para outra terra, depois perdeu todos os parentes. Com essa história, ela teve que voltar e ela teve que ser resgatada por um parente, que foi justamente quem casou com Ruth. Então só tinha essa forma. E a segunda era esperar de 49 em 49 anos, quando chegava no 50º ano, a pessoa era liberta de todos os problemas que tinham, de toda a servidão, de toda a escravidão, de toda a dívida. Então, esse ano foi criado pelo Senhor. E o que é que nós vamos apresentar aqui? Agora nós vamos apresentar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que veio como uma boa nova. E ó, júbilo, boa nova. O nosso jubileu é o Senhor. O Senhor, as pessoas se enganam quando ficam pensando, o Senhor, quando a gente aceita Jesus, a gente fica rico, bens materiais. Olha, a gente tinha um pouquinho, a gente passa a ter muito. Isso é uma visão equivocada, porque a liberdade que o Senhor quer nos trazer é a liberdade do nosso espírito, em meio a qualquer situação, em meio a qualquer adversidade. Nós nos sentimos que não tem dinheiro que compre isso. Eliane está aqui como psicóloga, não é, Eliane? Tem remédio que resolva um problema, chegar na farmácia, às vezes a gente chega no médico, o médico diz assim, olha, você desligar dos seus problemas. A senhora não tem nada. Os exames aqui, minha senhora. Um dia eu estava me sentindo tão mal que eu olhei para a cara do médico e disse assim, eu vou perguntar ele, onde é que eu encontro, em que farmácia? Não existe esse remédio. Porque muitas vezes a nossa doença é uma doença espiritual. É claro, a gente não vai desprezar médico, jamais, a medicina jamais, não, longe disso. Mas muitas das nossas prisões, das nossas doenças, é de fundo espiritual. E Jesus é esse jubileu. Jesus nos liberta de uma dívida que tínhamos com Deus. Quando Adão pecou, nos separamos de Deus. Foram feitas várias alianças, com Moisés, com Abraão, e o povo sempre caindo, o povo sempre voltando a errar. Mas aí Jesus vem com o nosso jubileu, e como nosso jubileu, e diz: a esperança, a alegria. Você pode estar com qualquer problema que seja, você não vai ficar aí, eu estou feliz. Meu nome, essa semana eu fui em um velório de uma amiga minha, aí a gente percebe, gente, a diferença de quem conhece a palavra e quem não conhece. 3 filhas, todas estavam sentindo a mesma dor, mas a reação, como reagiu só aquela que conhecia o Senhor. Entenderam como é diferente? O mesmo sentimento, porque todas elas tinham o mesmo amor. Não eu vou dizer que essa filha que conhece o Senhor, ela está alegre, mas é uma tristeza, sabendo que
O Senhor é que controla a vida dela. Ela não está à deriva. Porque muitas vezes as pessoas entram no desespero, que não conhecem a palavra de Deus, porque se sente eu perdi minha mãe, meu ponto seguro. Realmente a nossa mãe é o nosso ponto seguro aqui na terra. Mas ela tem na mente dela, no coração dela. Ô Pinho, lembra agora que ela falou assim, as minhas lágrimas não são de tristeza. E só de coisa forte linda. para uma hora que ela vê uma mãe aqui no caixão dizer isso, as minhas lágrimas não são de tristeza. E ela é a caçulinha, viu? Foi a raspinha de tacho, foi aquela que foi cuidada, zelada por todo o mimo, por toda a família. Podia se sentir a mais fragilizada, mas era que estava ali, mais forte. Mas a força dela, eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher que decidida, eu conquistei minhas coisas. Não. A força dela veio diretamente do trono da graça, veio do nosso jubileu. É por isso que ele, como nosso jubileu, diz: plena a esperança e colhe a alegria, a cura. Entendeu? É isso que o Senhor, como nosso jubileu, representa. Eu sou um jubileu, liberto das correntes do pecado. Só Ele pode fazer isso. Então é coisa grande o nosso Senhor, é coisa maravilhosa. E continuando a caminhada do Senhor Jesus, ele continua caminhando e ele chega numa cidade chamada Jericó. Lucas 19, de 1 a 9. Também sou eu, porque é um texto um pouco grande, do irmão. Aí eu pego e, para não perder o tempo, eu pego e leio, para que a gente possa dar uma adiantada. Essa daqui é a passagem do Senhor em Jericó. Lucas 19, de 1 a 9. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este o chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo com isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, irmãos, quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem publicano, ele era um funcionário do Império Romano. Então, qual era a missão de Zaqueu? Zaqueu, o Império Romano dizia assim, dizia a quantia que eles queriam receber. Então, como é que funcionava isso? Um publicano como Zaqueu fazia a arrecadação para chegar até aquela quantia que o Império tinha estipulado, e só que ele não, bom dia, pois não, irmão, pode entrar. Só que ele não ficava, viu, irmãos? Ele não, por exemplo, se dissesse assim, ó, o Império Romano dissesse assim, hipoteticamente, você tem que arrecadar esse mês, eu quero R$1.000. Então o Zaqueu ia fazer essa arrecadação, não tinha perdão, não tinha que se virar, ele era um homem duro, por isso ele era mal visto na sociedade. Por quê? Porque ele não arrecadava só esse R$1.000, ele tinha que arrecadar a parte dele também. E vocês acham que ele queria pouquinho? A palavra diz que ele era um homem muito rico, funcionário do Império Romano, então era um homem odiado pelos judeus, né? Uma situação difícil, uma posição difícil na sociedade. Mas esse era Zaqueu, coletor de impostos, e trabalhava para Roma. Mas coube que Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus, não sei como, né? Ele ouviu falar do Senhor Jesus, e ele, não sei como, um homem que vivia ali, ó, o Deus dele era o dinheiro, né? Um homem que realmente queria, quanto mais tinha, mais ele queria. Era um homem que era guiado pelas riquezas dele, mas ele ouviu falar de Jesus.
Aí é como se dissesse assim, ele não ouviu falar de Bernadette, que sou eu, de Milena, porque a gente ouve falar, tem uma menina chamada Milena, ela vai Libras bem. Não é só assim que as pessoas veem? Eu tenho uma menina chamada Nicole, ela faz agronomia. Gente, ela só tira nota boa. A gente ouve falar das pessoas, né? Mas só que quando a gente ouve falar do Senhor Jesus é diferente, né? Quantas coisas ele deve ter ouvido falar que o Senhor estava fazendo. E ele vieram avisar ele, olha aquele Jesus, ele está aqui na cidade. Então, o que foi que Zaqueu fez? Zaqueu, ele não contou conversa, ele se esforçou, ele queria ver Jesus. E o que eu acho lindo, que a gente me lembra na passagem, que ele subiu em uma figueira brava. Na hora que ele chegou no local que Jesus estava, ele encontrou dois empecilhos. Primeiro, ele nem conseguia ver Jesus, porque ele era um homem de baixa estatura. Depois, entre ele e Jesus tinha uma multidão. Como é que esse homem... E esse homem, eu pensei assim comigo, ele não era nem querido, né, gente? Quem é que ia dar lugar para ele? Licença. O povo ia empurrar ele mesmo. Quem é que queria? Então, o que foi que aconteceu? Zaqueu, ele procurou uma figueira brava. Ele queria ver o Senhor Jesus. E o que eu acho mais lindo nessa história, eu fiquei pensando, aquela multidão toda, a palavra diz que o olhar de Jesus se cruzou com ele. Tinha um encontro marcado ali, tinha um encontro, como teve um encontro na vida de cada um de nós aqui, não é? Um encontro que nós vamos ver, revolucionou a vida daquele homem. Então, Zaqueu, é isso que a gente tem que ter em mente. Nós precisamos nos esforçar. Eu estava falando com o irmão, às vezes a gente fica com aquele corpo mole, né? Trabalhei a semana toda, eu estou aguentando isso e aquilo. Ontem me chamaram para fazer, viu, Milena? Para fazer o trabalho. Eu disse, mas eu preciso estudar minha lição. Mas depois eu disse, aí eu fui fazer esse trabalho para o Senhor. Aí, depois, quando cheguei em casa, deu tudo certo, irmão. Fiz o que eu tinha que fazer e ainda, foi o que eu fiz mais, assisti televisão. E depois fui dormir. Então a gente tem que fazer, temos que ser mais esforçados. Veja esse homem, ele só ouviu falar de Jesus. Nós já temos o Senhor Jesus morando conosco. O reino já está aqui em nós. E por que esse pouco esforço? Então, o olhar do Senhor cruza com o olhar de Zaqueu. Jesus o vê em meio à multidão. Não é grande? Jesus está neste momento em meio a essa multidão toda, no mundo todo, nos vendo. Por quê? Porque um dia nós dissemos sim a Ele. Um dia nós o aceitamos. Embora com muitos percalços, né? Cai aqui, cai ali, mas Ele conhece o nosso coração. Conhece a sede que nós temos dele. E foi ali, naquela multidão. E eu fiquei pensando assim, gente, milhões de pessoas, mas o que é que aquelas pessoas estavam querendo atrás do Senhor Jesus? Os milagres, não era? E muitos ali, tinha muitos fariseus ali, querendo pegar Jesus em uma falha. Mas a grande multidão queria milagres. Mas ele viu ali um olhar diferente. Um homem com sede dele, que o mal não conhecia. Então é diferente, gente. Então nós temos que não perder essa chama, como fala o primeiro amor, né? A chama do primeiro amor. Tem que viver cada dia como se fosse o dia que nós conhecemos a Jesus. Não é quando a gente conhece a Jesus, não, gente, é coisa, né? É aquela euforia, aquela coisa. Nós não podemos perder essa essência, porque isso certamente agrada ao Senhor. Foi isso que chamou a atenção do Senhor Jesus ali. E no meio daquela multidão toda, e ele chega e diz, desça, eu vou na sua casa agora. Ele viu o coração disposto, né? Embora não o conhecendo, mas um coração que tinha sede e principalmente precisava dele. Porque não é só Zaqueu que precisa dele, não. Eu e cada um de nós aqui precisamos da presença do Senhor Jesus sempre. Zaqueu não viu nem o espinho da árvore, disse que a figueira brava tinha espinho. Porque não tinha ninguém em cima. Zaqueu subiu. Alguém que deseja encontrar Jesus. Lucas 19, de 2 a 3.
Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, que era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era um pequeno estatura. Olha, então a gente vê aí, ó, alguém que procurou conhecer Jesus, se esforçou e encontrou. Zaqueu aceita o desafio de Jesus, aceita o desafio do jubileu, Lucas 19:6. E apresentando-se, desceu e recebeu o júbilo. Olha aí, ó, ele nem pestanejou. Às vezes a gente vê pessoas que já aceitaram Jesus, dizem que já aceitaram Jesus. Eu sou crente, eu sou evangélico, mas não tem nenhum compromisso com a palavra do Senhor, certo? Só é evangélico, só é crente no domingo, às vezes na quarta-feira quando vem no culto, mas esse viver, essa vida que agrada ao Senhor tem que ser todos os dias, principalmente nos lugares em que nós somos mais desafiados, né? Muitas vezes no trabalho, até dentro de casa mesmo, né? Aquele parente problemático, aquele filho que a gente diz assim: será que esse menino não vai aceitar Jesus? Eu já estou cansada de orar por esse menino. Não cansem, meninas, não cansem de orar. Não percam a esperança, porque o ano aceitável do Senhor já está aí à disposição de todos. Nós já o temos aqui conosco, mas cabe a nós continuarmos orando, perseverando, porque não é com nossa força, é o Senhor, é Ele que age. Não vamos perder, eu falo por mim mesmo, não vamos perder as nossas esperanças. Então, na casa de Zaqueu, houve, eu já li aqui o 19:6? Já. Então, na casa de Zaqueu, houve conversão, houve arrependimento. Zaqueu teve uma atitude concreta. Lucas 19:8. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou sobre a metade dos meus bens, e se alguma coisa que eu tenho desfraudado, alguma restitui quadruplicado. Ok. Então foi o que aconteceu. Muitas vezes a pessoa aceita Jesus, vai para a igreja todo dia, trabalha em ministérios, mas não há mudança de vida. Aqueles pecadinhos de estimação ainda continuam ali. E a pessoa às vezes faz até sem noção nenhuma do que está fazendo. Mas foi o que Zaqueu fez. Ele se arrependeu, ele se converteu. E a atitude dele foi uma atitude. Ele teve uma ação rápida, foi uma atitude concreta. Ele disse: eu vou agora mudar a minha vida, eu vou restituir tudo que eu tirei. E o que foi que aconteceu? Uma demonstração vívida de arrependimento. Ele libera o coração para o próximo. Ele era um homem que só pensava em si, um homem que ele era dono da vida dele, ele era o Senhor, ele era o absoluto, ele reconquistou tudo aquilo com o esforço dele. Mas quando ele teve um encontro com o jubileu, quando aceitaram o Senhor, ele foi liberto dessa escravidão. Lucas 16:13. E nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de se aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Então o que é que essa palavra diz? Que às vezes a pessoa fica confusa, né? Então ser rico é pecado? Não, irmãos. O pecado consiste em você, os bens que você adquiriu, as coisas que você adquiriu em sua vida, você colocar aquilo como o seu Deus. Aquilo ali é a coisa mais importante. Você fala daquilo com todo orgulho, com todo garbo. Eu conquistei. Quando a gente sabe que tudo isso é permissão unicamente do Senhor Jesus. Veja o que aconteceu com Zaqueu. Ele percebeu a essência do Evangelho, que é o Senhor Jesus. Ele percebeu, ele teve plena consciência de quem estava ali, do que o Senhor estava ensinando a ele. Aí o que foi que ele fez? Ele pegou essa essência do Evangelho que é o Senhor e confrontou com a vida dele. É isso que a gente tem que fazer todo dia.
Porque nós estamos nesse processo de santificação. Ninguém aqui é santo não, gente. Ninguém aqui é perfeito não. Mas o que foi que aconteceu aí com ele? Ele pegou a essência do Evangelho que o Senhor falou ali a ele, aquela presença maravilhosa. Ele começou a pensar ali, o que foi que eu fiz na minha vida? Eu não sou nada. Ele se colocou ali diante do próprio Jesus, do Filho de Deus, e ele percebeu como nós precisamos perceber que nós não somos nada, nós não temos nada, nós não fazemos nada, nós não vamos a lugar nenhum, nós não mandamos em nada sem a permissão do Senhor Jesus, sem a presença dele na frente. Foi isso que Zaqueu percebeu aqui. E é isso que nós temos que perceber, não é só no momento da nossa conversão, não. É todos os dias de nossas vidas, para que nós não caiamos no erro em que Zaqueu até aquele momento estava cometendo, estava errando. Ele estava se achando Senhor de tudo. E nós não somos nada sem a presença do Senhor Jesus. Apocalipse 3:20, só para confirmar isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aí foi isso que aconteceu. Jesus, o jubileu, bateu a porta. Ele não pestanejou, ele não teve dúvidas. Ele nem conhecia Jesus direito, ele abriu, mas só de ouvir falar. Ele, com curiosidade, ele queria saber quem era aquele nome diferente, quem era aquela pessoa. E ele abriu a porta e o Senhor entrou e ceou. É coisa grande, irmãos. Nós temos a presença do Senhor, nós temos o reino aqui. Porque às vezes as pessoas pensam que, não, eu vou para a igreja, porque lá eu vou encontrar Jesus. Não, o reino ele já tem, que é o Espírito Santo, que é a pessoa da Trindade, eles todos, o Pai, o Filho e o Espírito, eles são um só. Já ia fazer aqui, já ia fazer livro. Não há lugar para Deus sem dinheiro em nosso coração. Aí nós vamos ler aqui a parábola do jovem rico. É outro ensinamento do Senhor num caminho, está chegando agora, no caminho de Jericó, para quem chegou depois. Ele aproveita nessa jornada dele. Ele passou por Jericó, esteve com Zaqueu e também, no meio desse caminho, ele fala dessa parábola. Lucas 18, de 18 a 23. Lucas 18, de 18 a 23. A parábola do jovem rico, para ilustrar essa questão aí do dinheiro, na nossa vida. O jovem rico, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterará, não matará, não furtará, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse: todas estas coisas tenho observado. Então esse jovem, ele conhecia a palavra, ele conhecia. E quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Outra pessoa em que nós percebemos em que o rei dele, o Senhor da vida dele, são as riquezas. Então, o Senhor aqui nos adverte. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque a missão do Senhor Jesus, ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Esse jovem estava perdido. Ele foi convidado, mas ele recusou. Zaqueu aceitou. Lucas 19:10 é o nosso texto áudio, novamente. Lucas 19:10. Está na mão de alguém aí. Vamos ver ali. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Então, essa é a missão. O Senhor não deixa de nos falar da missão dele. Perdidos podem ser até pessoas que estão, como a gente vê aí, pessoas que aceitaram Jesus, conhecem a palavra, mas elas não entregaram verdadeiramente sua vida ao Senhor. Elas ainda estão com amarras do mundo, elas estão se sentindo ainda donos da sua vida, donos do seu querer. E nós sabemos que um dos segredos para que nós tenhamos uma vida plena
é depender do Senhor. Precisamos. Porque o estudo de hoje é o capítulo 19 E 20. Só que a visita de Jesus a Jericó começa a relatar no capítulo 18. E no capítulo 18, antes de entrar em Jericó, ele encontra Bartimeu, o famoso cego de Jericó, famoso, né? O cego de Jericó. E ali ele tem um encontro com Bartimeu, que também já tinha ouvido falar de Jesus. Então ele também não perdeu a sua oportunidade e gritou dentro das limitações dele, e também chamou a atenção do Senhor Jesus. A multidão também impedindo, mandando ele, muitos mandaram ele calar a boca. Não. É a prima dela. Não sei se tá? Ela podia ir lá. Pode ficar à vontade. Porque adiante eu tô rodando aqui pra rodar. E aí quando ele entra na cidade, se encontra com Zaqueu. Duas pessoas perdidas em situações totalmente diferentes e opostas. Um mergulhado nas riquezas e o outro na pobreza. Um doente, outro cheio de saúde. Mas todos dois eram nada para a sociedade. Um porque não tinha nada a oferecer, o outro porque extraiu tudo da sociedade só para si. Como Deus vai e tem um encontro com todos os dois e leva a salvação aos dois. Amém. Perfeito. Multiforme graça de Deus. Amém. E nós percebemos aqui também a passagem que é Lucas 19:41. Quem está com Lucas 19:41? E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Então Jesus, ele se comovia, né? Jesus é o mais puro amor. Em diversas situações nós vemos o amor de Jesus pela humanidade caída o leva às lágrimas em vários momentos. Um desses momentos aqui é em João 11, 34 a 35. Quem está aí? E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Aí foi naquela passagem de Lázaro, que ele foi chamado, quando ele chegou, Lázaro já estava enterrado. Olha o amor de Jesus. E Jesus, ele, na hora que ele viu o sofrimento daquela de Marta e de Maria, ele chorou. Outra passagem que Jesus chora, Lucas 13:34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que vos são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhinhos, como a galinha junta os seus filhos debaixo das asas, e não quiseste. Isso aí eu estava lendo, é uma passagem que Jesus está em Jerusalém e aqueles mestres da lei estavam ali testando Jesus. Então aí ele olha e ele lamenta sobre essa cidade, que ele vê tanta incredulidade, tanta maldade. Então ele faz esse lamento também neste momento. E Lucas 19:41 foi esse aí que a gente leu, que Jesus chorou, né? Jesus chorou porque ele sabe a missão dele, ele sabe que não existe outro caminho para nós chegarmos a Deus. E ele nos fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas as pessoas, eu acho que não entendem, não querem entender, sabem que esse caminho não, é único. Não, tem um povo que diz aí: todos os caminhos levam a Deus. Não, só Jesus nos leva a Deus. Então o Senhor lamenta sobre esse povo. Jesus chorou pela rejeição e antevendo o sofrimento que essa rejeição traria. Na hora que aqueles fariseus vinham ali com aqueles questionamentos, eles viam também muitas outras pessoas ali o buscando com curiosidade, o buscando só querendo os milagres, não queriam uma transformação verdadeira de vida. Então, na hora que ele via essa rejeição, e ele antevia, porque ele podia, o resultado, a consequência daquilo. Então, o sofrimento dele foi muito grande, viu, irmãos? Ele estava a caminho da crucificação. E no caminho da crucificação, ele estava passando por todo este processo, por todas essas provações. Mas em momento nenhum, irmãos, coisa linda, ele titubeou, não é verdade? Ele retrocedeu ou ele pediu menos ao Senhor. Ele prosseguiu na missão dele. Então, cadê?
nós passamos agora para a condenação sobre Jerusalém, devido a essa rejeição, devido a tudo o que vinha a acontecer, havia uma condenação sobre Jerusalém. Então ele aqui falando sobre essa condenação para ilustrar, para mostrar como se procederia todos os acontecimentos. Ele fala aqui sobre os lavradores maus. Lucas 20, de 9 a 18. Lucas 20, de 9 a 18. Quem achar pode ler, viu? A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou o servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a estes espancaram e depois de ultrajarem, despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, irmãos, aqui a gente percebe aqui, ó, nessa parábola, o Senhor falando de todo o processo a partir do Senhor Deus. Porque quem é o dono desse vinhedo? É o nosso Deus, né? E a gente percebe aí nessa parábola que ele continua e sempre será um Deus paciente, né? Porque nós sinceramente, nós somos muito fracos, muito limitados. Daí a necessidade do Espírito Santo em nós. Quantos Deus mandou, né? Quantas alianças foram feitas. E a gente aqui percebe a rebeldia desses agricultores que somos nós, né? Por que essa rebeldia? Porque muitas vezes nós nos julgamos senhores do nosso tempo. Não é isso? Essa vida é minha, eu vou fazer dela o que eu quero. Eu vou usufruir o máximo, eu vou tirar tudo que eu tenho dessa vida. Olha que pensamento, né? Muitas vezes nós nos julgamos senhores de nossas vidas, eu faço o que eu quero. Lá na minha casa quem manda sou eu mando em tudo. Eu sou o Senhor de minha vida, das minhas ações. Eu assumo tudo que eu faço, então eu faço o que eu quero. E era assim que esses agricultores se sentiram ali. E também eles eram senhores de todos os bens. Eu uso como eu quero o meu bem. O que eu tenho, o que eu conquistei é meu, eu conquistei foi o meu esforço. Esquecendo da mordomia correta, né? Mordomia cristã, fala do bom uso, né? Não fala que a gente tem que, por exemplo, você recebe o seu salário, você vai dar tudo a todo mundo. Mas um bom administrador, ele encontra o momento e a quantia correta para que o reino do Senhor ele cresça mais e mais. Então, esses agricultores somos nós, né? Muitas vezes nós não queremos. O Senhor nos dá, como o Senhor deu a cada um deles, mas eles estavam focados somente neles. E nós precisamos saber que nós não viemos nesse mundo para viver a nossa vida. Nós estamos aqui em uma passagem, porque a nossa morada eterna é com o Senhor Jesus. É lá que nós precisamos ter em mente que nós vamos viver eternamente. E como é que nós vamos viver aqui nesse mundo? Vamos fazer como a Rainha Esther? Eu gosto muito desse exemplo. Quem sabe não foi para este momento? Como é seu nome? Valéria. Às vezes a gente reclama. Olha a fronteira para isso.
principalmente nas redes sociais agora, né? As pessoas postam as coisas tudo lindas, e uma família tranquila. Mas aí o Senhor fala, como ele falou para ele estar, aí você fala assim, que eu estou nessa família, esse problema, eu estou aguentando mais esse problema. Aí ele lhe pergunta, Valéria, será que não foi para esse tempo que o Senhor te colocou nessa família? Você como missionário, foi para aí? Não, foi para esse tempo que ele colocou lá. Então você não vai olhar as intempéries, você não vai olhar as dificuldades, não é, Val? Foi para esse tempo que ele lhe deu aquelas meninas. Entendeu? Foi para esse tempo que ele lhe deu aquele marido e aquele irmão. Foi para esse tempo. Você entende, não é, irmão? Foi para esse tempo que ele lhe deu seus filhos, né, irmão? Seus filhos, o quarto pronto. Para os netinhos, foi para esse tempo. Para o seu marido, você também. Foi para esse tempo que você estava naquele trabalho. Foi para esse tempo. Então a gente tem que entender isso, fazer como esses servos maus, que eles disseram, não, eu estou aqui, tudo aqui é para mim, tudo é meu. Foi para esse tempo que o Senhor lhe colocou naquela escola. Foi para esse tempo que o Senhor lhe colocou lá naquela escola, lá com sua família, naquela faculdade. Então não vamos ter medo, não vamos perder as esperanças. Aí como Mardoqueu mandou dizer a ela, para esse tempo que o Senhor lhe colocou aí nesse palácio. Mas, se você, Valéria, dizer que não tem força mais, eu estou até doente, apareceu. Aí quando ele vai dizer como ele falou para Mardoqueu, ele levantará outro. Você não está dizendo que você não pode? Se ele te chamou, porque ele sabe que você pode. Então não se preocupe não. Fica aí no palácio aí, ó, curtindo aí, ó, tudo de bom, porque você foi a mais linda. Você foi escolhida mais linda, então você está aí pelos seus méritos. Ledo o engano. Foi para esse tempo que nós estamos, onde estamos agora, no trabalho, na família, nas relações com o marido, com o filho. Foi para esse tempo. Não podemos nos enganar nem ter medo. Foi para esse tempo que nós precisamos. Não fazer como esses lavadores maus, que achavam que eram senhores de tudo. Porque o Senhor Jesus veio resgatar a comunhão com Deus, para que, com Deus que promove a verdadeira paz. Então, essa comunhão com Deus que Jesus veio restaurar, é ela que traz a verdadeira paz. Essa paz que não tem adversidade, não tem conflito, não tem separação, que como a menina ali se separou da mãezinha dela, uma mãezinha amorosa, dessa amiguinha minha, aquela que eu te falei. Então, o que é que eu digo a vocês? Ele veio trazer essa paz que excede todo o entendimento, porque é ela que nós precisamos. Todo entendimento, porque o mundo não entende, porque em meio a tudo que passamos, nós ainda temos paz. Não é essa paz que muitas igrejas dizem aí, você vai adquirir o ouro do mundo, porque você está servindo ao Senhor. O ouro acaba. Olha que coisa contrária ao que a palavra de Deus fala. Essa paz eterna que excede todo o entendimento. Como é que o ouro pode me trazer paz se ele acaba? Não é, gente, não é uma coisa contrária, uma coisa estranha, uma coisa conflitante. Se a paz é eterna, mas o ouro acabou. Eu estou servindo a Deus, eu fiquei rico, mas o ouro acabou, então acabou minha paz também. Não combina, né, gente? Então nós temos que ter. Isso se chama uma inteligência espiritual. A gente tem que ter inteligência até para isso. É viver da graça. Isso, da graça. As pessoas que colocam o seu foco naquilo que possui, né? Não aprende a exercitar os ensinamentos do mestre, que diz que a graça dele deve nos bastar. Ontem eu estava assistindo um dos vídeos de um cidadão norte-americano mostrando mansões, palácios que foram abandonados por famílias riquíssimas. Aí me veio à mente, o Cristo Jesus sempre fala, não coloqueis, não junteis tesouros na terra, onde o ladrão, a ferrugem, tudo se acaba. Cada móvel lindo daquela época, né? Tudo abandonado, mas totalmente abandonado. E eu fiquei imaginando,
Quanto tempo essas pessoas se deixaram levar pela sedução das riquezas e jamais tiveram até o mesmo pensamento por Cristo, né? E onde estarão agora? Para onde irão quando Jesus voltar? Então a gente deve pensar nessas coisas, porque tudo passa. A família, né? Porque dessa por causa de herança. Confusão. Cada situação terrível, briga de herança. É verdade. Então, nós precisamos saber que Jesus, ele veio resgatar a nossa comunhão com Deus. Ele foi enviado para isso. E ele também é falado, como o texto falou, ele é a nossa pedra angular. Aí eu fui fazer uma pesquisa, gente, antigamente nas construções, aqui é uma construção. Essa pedra angular era construída, chamada pedra de esquina, que na quininha, então ela era assentada e com base nela, todo o edifício, ele era depois, com base nela eram postas todas as outras pedras. Ela era a base de tudo, ela era a sustentação. E eu olhei aqui, ó, a partir dessa pedra aqui, eram definidas as colocações das outras pedras. Significa o início efetivo de uma construção, o início da nossa vida. Você pode ter 50 anos e conheceu Jesus com 50 anos, sua vida começa. Amém. É um divisor de águas. Todo mundo que conheceu Jesus, tem pessoas que foram criadas, né? Eu acho tão lindo quando elas falam, foi um divisor, minha vida tem um divisor, antes e depois do Senhor Jesus. É lindo. Então, essa pedra significa o início efetivo de uma edificação, de uma vida nova. É uma base sólida para a construção avançar e não cair. Não caímos. Às vezes, gente, todo mundo chora, se entristece. Às vezes senta assim, meu Deus, eu estou aguentando não. Olha, não está fácil não. Eu te amo, viu, Senhor, mas agora eu vou ficar quieta. É só uma fase. Às vezes vem até só um pensamento, mas na mesma hora, o Espírito Santo nos chama a nossa atenção. E ele nos encoraja. E ele nos mostra a solução. Porque cada um de nós aqui, se a gente for olhar lá atrás, gente, quantas já passamos, mas nenhuma delas fomos vitoriosos por nós mesmos. Essa certeza nós temos que ter. Foi a presença que fez a diferença. Então, Jesus ele fala que ele é essa pedra angular, sobre a qual será construído um novo alicerce, uma nova aliança. É Lucas 20, 17 e 18, por favor. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito pó. Aqui, ó, gente, a pedra de cima é o Senhor Jesus. Jesus, o mais importante elemento na construção do templo do Espírito. É Ele. Quem é o templo do Espírito? Somos nós. Ele é a coisa mais importante em nossas vidas. E essa construção, ela só se afirma, ela só se solidifica quando nós buscamos a Ele, quando nós agradamos a Ele. E para isso, Ele não nos deixou sozinhos, não. Ele deixou o Espírito Santo. Porque ninguém aceita Jesus e é santo. É um processo, a santificação é um processo. E para concluir, nós temos dado a Deus o que é dele, nas áreas que Ele tem nos abençoado, no trabalho, nos talentos, nos recursos, nas oportunidades. Será que nós temos dado a Ele a parte que é devida? Mas não a Ele, porque Ele não precisa do nosso dinheiro, mas a obra, o reino dele. Nós temos feito assim, ou nós temos feito como aquele servo mau, tudo é meu, eu sou dono, eu sou senhor de tudo, tudo é para o meu prazer, eu trabalho, eu tenho direito. Temos sim, mas precisamos ter em mente que nós temos que ter uma mordomia correta diante do Senhor.
E a riqueza maior já temos. Qual é a riqueza maior? Olha, gente, olha que riqueza, a salvação. E temos, olha, junto com a salvação, é coisa linda. Como é o nome? Deus fez um, como é que chama aquilo? Um combo, olha que coisa linda. Assim que fala, ele juntou ali, ele nos deu a salvação. E sabendo das nossas fraquezas, sabendo da nossa história, né? A gente vai ver quanta queda, né? Quanta queda aqueles homens tiveram. Mas eles nunca perderam o foco do Senhor. No trono da graça. É isso que a gente tem que saber. Que a gente vai errar, Senhor, mas não vamos persistir nesses erros. Então, nós temos a salvação e temos o Espírito Santo nos ajudando no processo de santificação. Nós não estamos, não é grande, é poderoso. Jesus, no nosso jubileu, Apocalipse 21:5, último versículo, está aí com alguém. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, quando Jesus entra em nossa vida, a pedra de esquina, a pedra angular, a construção, o mestre, e é coisa grande, não tem como essa construção cair. É como aquela casa construída sob a rocha, né? Vem vento, vem a intempérie que vier, o problema, a dificuldade que vier, ela está firme na rocha, firme na rocha. Então, Jesus, o nosso jubileu, ele nos traz paz, ele nos traz a comunhão com Deus, e a partir dessa comunhão com Deus, nós podemos ter comunhão com o próximo. Porque ontem eu estava falando, não sei quem foi, eu disse, olha, nós só sabemos amar verdadeiramente quando nós conhecemos o amor de Deus. Não tem como. Por isso que a gente está vendo aí esses lares, essas crianças perdidas, sem limites, porque os pais acham que tem que dar tudo, tem que fazer tudo. Pessoas que precisam conhecer o amor de Deus. Porque só conhecendo o amor de Deus, que Ele vai nos esclarecer, Ele vai nos orientando, e nós podemos ter uma família segundo a vontade dEle. E descanso genuíno, ou liberdade verdadeira. Essa liberdade verdadeira é o quê? Nós estamos libertos. Não importa a escravidão que às vezes a pessoa diz, eu estou escravo naquele trabalho, eu estou aumentando isso, eu estou aumentando aquilo. Nós nos sentimos libertos. Mas eu estou preso àquele casamento, àquele marido. Mas você está liberto, você se sente liberto. Não importa o que está acontecendo ao redor de você, você é uma pessoa livre. Porque o Senhor lhe dá essa liberdade. E descanso genuíno e eterno é aquela paz que excede todo entendimento. É aquela paz que não depende do ouro, que não é eterno, do dinheiro, que não é eterno. Só o Senhor é eterno e a paz que Ele nos dá. E para finalizar, não precisamos correr na rua para ver Jesus. Zaqueu não correu na rua para ver Jesus? Nós não precisamos. Porque Ele habita em nós. Amém. Às vezes as pessoas ficam rindo em igreja, forte ali, aquilo. O Senhor, Ele já habita em nós. O reino já habita em nós. Nós precisamos tomar posse dessa verdade. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, a pedra de esquina, Ele já começou a boa construção aqui. E fatalmente, consequência verdadeira e que vai acontecer, todos os outros familiares, entes queridos, que nós já oramos, eles também estão fazendo parte dessa grande construção, a nossa família. Não vamos perder de vista nunca isso. Por quê? Porque Ele é a pedra de esquina, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz, Ele é tudo em nossas vidas. Desse que eu comecei há 2 anos. Deus, o Espírito Santo tocou no meu coração, eu comecei há 2 anos. O casamento de 23 anos, nunca oramos juntos, eu e meu marido, estamos orando todos os dias. Glória a Deus, no meu coração, e eu passei para Ele. Falta passar por meu filho, mas estou orando para Ele. É coisa certa, porque é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus, Ele faz prosperar. Nós temos que crer nisso.
Vou pedir, bem irmão Ginete, pode orar, encerrando. Irmãos, queria pedir oração por duas situações na minha família de enfermidade. Uma é uma sobrinha, que está com tumor na cabeça, e uma cunhada também, que surgiu, fez os exames, agora deu um tumor. Agora vai fazer o restante dos exames para ver a origem, se é, entendeu? E meu irmão está muito apavorado. Eu estou sempre passando a palavra para eles, a minha cunhada também. E a sobrinha, que é bem nova, 30 e poucos anos, começou um tratamento, aparentemente tinha ficado boa, aí botou tudo de novo. E uma bactéria decorrente da radioterapia que ela fez, começou a até furar o osso da cabeça. Aí já estava numa funda enorme, o médico queria operar, mas ela não então ela não aceitou a cirurgia e está assinando mesmo o controle de Deus, na dependência do Senhor. E eu tenho orado muito, tenho mandado mensagens, né? E várias pessoas explorando. Aí o Deus me tocou para pedir oração aqui aos irmãos. Quem lembrasse nas orações, lembre. Ela tem 3 filhos, é uma pessoa muito inteligente, secretária de Educação do municípiozinho desses aí. Então, mas até o cargo dela já é política, né? Já foi tirado da outra no lugar dela, né? Então, assim, Deus assim, dê forças e faça um milagre da conversão primeiro da vida dela, né? Então, irmão, quando você orar, olha, muitas pessoas com câncer, muitas pessoas investigando. Então, que o Senhor tenha misericórdia. Chama Marcelinho. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Deus, que aprendemos nesta manhã, que reavivou em nossa mente, em nosso coração, Senhor. Nós te somos gratos pela libertação que o Senhor nos deu do pecado, Deus, da escravidão do pecado. Obrigado, Deus, porque tu és o nosso jubileu em Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela professora Bernadette, Senhor, pela palavra ministrada através dela. Ela frutifique em nossos corações para que nós tenhamos essas ações produzidas pelo Espírito Santo que é em nós. Pedimos pela família da irmã Vera, que o Senhor esteja indo ao encontro dessas pessoas que precisam, em primeiro lugar, ter um encontro contigo para ter essa paz que só Jesus Cristo pode dar, Senhor. Amém. Porque aqui no mundo nós passamos por aflições, mas quando estamos contigo, nós atravessamos esse mar de outra forma. Vai uma dessas pessoas levando a cura física, mas leva também, ó Deus, em primeiro lugar, por espiritual. Amém. Dá aos médicos o entendimento e a sabedoria para cuidar dessas pessoas e tomar as melhores decisões para a cura do corpo físico delas. Amém. Vai ao encontro daqueles que se encontram nesse momento enfermos, ó Deus, atingidos pelo câncer, ó Deus, outros sem investigação, mas temos orado, temos declamado por essas vidas e o Senhor fará, segundo a tua vontade, na vida de cada pessoa, porque Teu é o querer e o efetuar, Teu é o poder, e o Senhor pode todas as coisas, cabe a nós clamar e ao Senhor fazer. Nós te clamamos e te bendizemos, porque Tu és o nosso Deus, e és nome de Jesus nós choramos. Amém. Uma semana para todos. Então, vamos tirar foto? Vamos tirar fora.